Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Boa noite! Boa noite! Essa é a Rádio IP-Lapa, nas ondas da fé reformada e agora também nas ondas musicais. Em nosso primeiro bloco hoje, Soli Deo Glória, vamos tratar de dons e talentos. Você sabe o que é isso? Na sequência, falaremos sobre como preparar para tocar um instrumento ou cantar um solo no culto. Antes de falarmos sobre dons espirituais, o que significa talento? Talento pode ser entendido como uma habilidade natural de qualidade superior, isso é, uma capacidade acima da média. Por exemplo, um talento para comunicar-se, para cozinhar, para desenhar, para cantar, tocar um instrumento, compor ou reger, costurar, decorar, construir, dançar, praticar um esporte, aprender línguas, entre outras modalidades. Olha que interessante, se a gente pudesse ser bem didático, podemos dizer assim, que o talento faz parte da graça que é comum a todos. Então, Deus concedeu talentos a todos os seres humanos. Com certeza, cada ser tem algo que ele consegue fazer melhor, que sente prazer e alegria em poder colaborar consigo mesmo e com o outro. Já os dons espirituais fazem parte da graça especial, ou seja, foram aqueles dons, ou seja, veio de graça, concedidos pela Trindade para os membros do corpo de Cristo, para atuarem na igreja, no ministério e assim edificarem outros irmãos. Portanto, podemos dizer que os dons espirituais são dádivas de Deus à igreja para a realização do ministério e edificação de todos os santos, né? Não são dotes naturais, como os talentos, que também podem ser desenvolvidos. Não necessariamente a pessoa nasce com aquele talento, ela pode desenvolver ao longo da sua vida, perceber a sua capacidade e aí se desenvolver. Interessante também que os talentos, eles têm um tempo, não é? Então, por exemplo, eu quando pequena gostava de desenhar e fui me capacitando, só que eu parei em determinado momento e aí o meu traço ficou como um traço infantil. A pessoa que se desenvolve, né? No máximo atingir a fase adolescente do desenho, digamos assim. Se eu quisesse me desenvolver mais, eu teria que ter feito mais cursos, me aprimorado o meu traço, enfim. Então, mesmo os dotes naturais, os talentos, eles precisam ser desenvolvidos. E assim também acontece com os dons. Deus concede, né? Eu brinco aqui, Deus concede pelo menos 2 dons a cada crente. O dom da fé, né? Que é o início, o primórdio de tudo, e pelo menos um dom, mas que podem vir outros dons. À medida que a gente pega esse dom e desenvolve, com certeza o Senhor nos aprimora e nos dá mais energia, potencializa pelo Espírito Santo a nossa ação na edificação do corpo de Cristo. Portanto, eles não são distribuídos conforme o querer humano ou uma exigência, mas segundo a vontade soberana do Espírito Santo da Trindade, não é? De Deus Pai e Deus Filho. Agora, 4 verdades, 4 premissas são importantes para a gente entender um pouco sobre os dons espirituais. Qual é o primeiro, Marcos? Primeiro, a origem dos dons espirituais. Os dons espirituais não procedem do homem, mas de Deus. Não podem ser confundidos com talentos naturais. Não é um pendor humano, nem uma habilidade inata que alguém desenvolve. Os dons espirituais são concedidos aos membros do corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, quando creem em Cristo e são desenvolvidos na medida em que os fiéis os utilizam para a glória de Deus e edificação dos salvos. Nenhuma igreja pode conceder os dons. Nenhum concílio eclesiástico tem autoridade para dá-los. Os dons espirituais são dádivas de Deus, a igreja. São distribuídos segundo a vontade do Espírito Santo e não conforme as preferências humanas também. Eles vêm dos céus e não da terra, emanam de Deus e não dos homens. A própria palavra dom, ela é derivada também de graça. Então, portanto, é algo que nos vem de graça, concedido pela Trindade. E a natureza, qual é essa natureza dos dons espirituais? Bom, primeiro, eles são uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para o desempenho do ministério.
Na Bíblia, no Novo Testamento particularmente, nós temos 5 passagens que falam de listas de dons. Depois nós vamos explorar alguns, 13, pelo menos. E é interessante que esses dons, eles foram concedidos para um ministério específico. Se nós pudéssemos fazer uma classificação básica, poderíamos dividir esses dons em dons de fala, de comunicação, como, por exemplo, ensino, o evangelístico, de pregação, de profeta, ou de serviço. Por exemplo, uma pessoa que serve o café no final do culto. É uma questão simples, né? Um ato simples, mas dela dependem todos ali para um momento de comunhão, para um momento agradável de degustar um café, conversando. Então, quer dizer, é uma ação simples, mas ela tem ali o dom do serviço de preparar algo que a maioria não estava envolvida, mas que satisfez a todo mundo, não é? Então, nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Portanto, a cabeça não pode dizer para a orelha, olha, eu sou mais importante que você. Lógico que, essencialmente, alguns dons são mais importantes, no sentido de que, se eles não existirem, o corpo não funciona. Exemplo, o cérebro, o nosso coração. Uma pessoa pode viver sem orelha, pode viver sem um dedo, não é? Até sem um rim. Mas sem o coração, sem a mente, não. Então, do ponto de vista da aplicabilidade, existem alguns dons que são imediatos, que fazem todos os demais membros funcionarem. Mas não significa que exista uma hierarquia no sentido de que eu posso existir e você não, eu sou mais importante que você. Mas alguns são essenciais, mas não mais importantes que os outros. Todos temos um valor. A orelha ouve, não é? O dedo tateia, pega, ajuda toda a movimentação corporal. E assim nós entendemos os dons como um organismo, né? Uma organicidade, há uma sinergia entre os membros do corpo. Portanto, todos os membros são importantes e interdependentes. Servem uns aos outros, né? Há uma ajuda mútua, há uma submissão mútua. E pelo exercício desses dons espirituais, as necessidades dos santos são supridas, de tal forma que, numa humilde interdependência, todos os salvos crescem rumo à maturidade, à perfeita estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, o cabeça desse corpo, que é a igreja. O terceiro ponto é o propósito desses dons espirituais. Os dons espirituais são recebidos de Deus e exercidos com Deus, por Deus e para Deus, para que a Igreja de Cristo tenha as suas necessidades supridas e possa, sim, cumprir cabalmente sua missão no mundo. Não nos bastamos a nós mesmos. Nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem dons, e nenhum recebeu todos os dons. Devemos suprir as necessidades uns dos outros. Dependemos uns dos outros. No corpo há unidade, a diversidade e a mutualidade. Os membros não têm vida independente do corpo. Cada membro do corpo tem sua função. Cada membro precisa exercer o seu papel para que o corpo possa crescer de forma harmoniosa e saudável. O corpo cresce de forma harmoniosa e saudável quando servimos uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos. Então, qual o resultado desses dons espirituais? Nós vimos sobre a natureza, nós vimos sobre o propósito, o resultado, e agora nós vamos entender que todo o propósito dos dons espirituais são para a glória de Deus e edificação da igreja. Por isso, nós inserimos esse bloco, só a Deus glória, só lhe deu glória. E Deus é mais glorificado quando nós nos deleitamos nele e servimos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Portanto, os dons espirituais, eles não são nos dados para autopromoção, para alimento da vaidade, para engrandecimento próprio, mas para engrandecer a Deus. Nenhum membro da igreja pode gloriar-se por ter este ou aquele dom, né? Que não é por mérito, não foi recebido por mérito, mas foi distribuído conforme a soberania do nosso Senhor. Portanto, usar os dons para exaltação pessoal é dividir o corpo em vez de edificá-lo. A igreja de Deus não é uma feira de vaidades, né? Mas uma plataforma de serviço. Isso aqui que nós estamos fazendo, uma plataforma com a nossa web rádio, né? Uma rádio com imagens. Nós estamos aqui divulgando temas que são importantes para a música e adoração, porque nós gostamos,
nós temos esses talentos naturais relacionados à música, mas nós também temos um ministério de música na igreja, que é mediar a edificação da igreja, na liturgia dos hinos, dos cânticos, conduzindo para o clímax, que é a pregação, né? Nós já vimos em programas anteriores que nós devemos orar, cantar e ler a Bíblia. Então, o conteúdo é bíblico, o conteúdo é teológico. E como transformar isso no serviço aos crentes? No reino de Deus, maior é aquele que serve. O maior exemplo foi Jesus Cristo, né? Ele veio para servir, né? E é uma conclusão importante que nós vamos chegar daqui a pouco. No reino de Deus, nós perdemos o que retemos e ganhamos o que distribuímos, não é? Quando investimos nossa vida, recursos e dons para socorrer os aflitos, fortalecer os fracos, instruir os neófitos, ou seja, os novos na fé, ajudar os necessitados, encorajar os santos, que somos separados, não santos no sentido da pureza, da moralidade, mas no sentido de ser separados, então nós somos pecadores justificados e obtemos a santidade inicial quando aceitamos a Cristo, quando recebemos no nosso coração, e por meio da santificação vamos nos santificando a cada dia, e quando Cristo voltar, essa santificação será perfeita, não é? Será plena. Então, nesse processo progressivo de crescimento e desenvolvimento, o mundo é impactado e a igreja é edificada. Quando usamos os dons espirituais de forma certa, e a motivação que parte de nós, que a motivação é o motivo para uma ação, né? Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. E aí, Marcos, de tudo isso que a gente falou, o que a gente pode concluir? Nós vamos fazer um breve relato de todos os tipos, os principais, vamos dizer assim, né, dos dons espirituais. Porque existem, como a Dora já falou, existem várias listas na própria Bíblia, né? Então, existem livros que falam que são tantos, outros falam que são tantos. Qual lista nós pegaremos, né? Então, nós vamos seguir um livro que a Dora vai mostrar aqui, que é Quem é Você no Corpo de Cristo, da Lida E. Knight. Né? E aí nós vamos descobrir que ela, pegando algumas passagens bíblicas, coloca 13 tipos de dons que nós vamos falar agora um de cada vez para vocês conhecerem. Isso é muito importante, porque todos temos dons. Né? Todos que são crentes, que trabalham na igreja, têm os dons. E muitas vezes você pode assim, mas eu não sei direito qual é o meu dom. Né? E a gente espera que isso ajude. E esperamos que você possa, a partir desse momento também, se você nunca fez um tipo de estudo desse, procurar literatura e pesquisar, para que você possa perceber qual é o seu dom, para que você possa exercê-lo na igreja. Um dos primeiros dons que nós vamos falar é o dom de serviço ou de ministério. Né? Qual que seria um resumo? Supre a necessidade de uma pessoa ou de um grupo, tem de realizar certas tarefas, mas não sabe, ou talvez não tenha condições ou tempo necessário para fazê-los. Percebe qual tarefa precisa ser feita com mais urgência, com maior urgência, e toma a iniciativa e se responsabiliza por ela, exercendo-a do seu modo. Né? Por exemplo, Marta percebia ali que alguma coisa precisaria ser feita, e fez. Né? Ela tinha o dom de serviço. Então, isso nós temos que ver. Existem pessoas na igreja que, às vezes, num ato simples, como a Doris falou, vamos fazer um cafezinho. Né? Esse cafezinho é uma coisa muito simples, mas quem vai fazer? Precisa de uma pessoa. E, normalmente, essas pessoas que se dispõem têm o dom de serviço. Outro tipo de dom é o dom de ajuda, ou dom de socorro. Apoia uma pessoa para executar ou completar tarefas, ou de companhia para realizar alguma coisa. Querem ter a oportunidade, aproveitar a oportunidade para atuar com o propósito de fazer o tempo e a capacidade física da pessoa ajudada a render mais. Percebe que há necessidade de ajuda, mas prefere ser orientado sobre qual tarefa irão realizar e com a pessoa que será ajudada prefere que a tarefa seja feita. Um outro exemplo é da parábola do bom samaritano, né? Na parábola, se vocês vão lembrando, fala que passou uma pessoa
que era um líder, né? Um líder, um rabino. Uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas olhava para a pessoa e não ajudava. Na prática, não estava fazendo nada, né? E foi uma pessoa que era de uma outra região, que tinha uma certa briga com aquele povo, que não gostava daquele povo, mas ele justamente foi a pessoa que ajudou. Né? Pegando um caso mais contemporâneo, imagina assim, torcidas adversárias, mas que realmente uma pessoa, mesmo sendo de outra torcida, vai lá e ajuda a pessoa. Um exemplo mais simples, né? Mas só para mostrar que existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, que era impossível de uma pessoa imaginar que um ajudasse o outro. E foi o que aconteceu. Quer dizer, então pessoas com o dom de socorro, de ajuda, gostam, se sentem atraídas por fazer alguma coisa que possa ajudar as outras pessoas. Um outro dom espiritual é o de misericórdia. Quando eu penso assim, por exemplo, uma enfermeira, não é? Um médico, com certeza são pessoas que sabem lidar com adversidades, situações de feridas, de doenças, né? Até questões emocionais. Então, por exemplo, que essa pessoa, quais características compõem essa pessoa? Ela suporta as necessidades do próximo, dá suporte, né? Ajuda, né? Que pode sofrer mental, física ou emocionalmente, né? Ouvindo-a, compreendendo-a, suprindo as suas necessidades imediatas, de curar as feridas, de fazer uma cirurgia, de fazer uma operação. E diante dessas oportunidades, querem ser instrumentos de Deus, compreendendo e alinhando o sofrimento alheio. Isso do ponto de vista do profissional, mas quando a gente pensa mesmo, a pessoa que tem este dom, eu penso num capelão, numa capelã, né? Nós temos elevação. É uma pessoa que tem o dom da misericórdia muito aflorado, né? Às vezes eu aconselho no leito de morte, né? Para pacientes terminais, precisa ter uma estrutura física, emocional, né? Psíquica muito forte para dar o suporte ao outro nesse momento. Bom, um outro dom importantíssimo é o de repartir e contribuir, né? A gente brincou, esse acho que está meio ausente hoje em dia, né? Porque as pessoas colocarem a mão no bolso é difícil, mas a pessoa que tem esse dom não titubeia, não pensa duas vezes, né? Ela supre as necessidades materiais de indivíduos ou grupos. Né? Temos uma campanha, por exemplo, de doação na igreja, essa pessoa vai de bom grado, oferta lá para o reverendo Henrique, para a Gisele, no Projeto Moçambique, não é? Toma a iniciativa dentro das suas possibilidades de suprir a necessidade ou de cooperar com outros para fazê-lo. Né? Angaria consegue adeptos para a campanha, né? Não só ela contribui, como ela consegue prosélitos, né? Formar discípulos para aquela ação. Sua maneira de agir, de exercer esse dom, dependerá em grande parte dos demais dons que ela tem. Lógico, como a gente falou, há uma sinergia. E se a gente fosse lembrar de um exemplo bíblico, a pobre viúva deu 100% do que tinha, não é? Diferente daqueles publicanos, daqueles fariseus que batiam no peito, mas aquela deu 2 moedinhas, deu 100% tudo que ela deu. Então, ela tinha o dom de contribuir. O que mais, Marcos? Aproveitando aqui um exemplo, o reverendo Wagner Zanelato, que foi pastor da nossa igreja da Lapa, que hoje está na Pompeia, ele comentou que ele foi para os Estados Unidos uma vez, numa reunião, onde eram pessoas milionárias. E ele ouvindo a história daquelas pessoas, né, o relato de um deles, né, que era um dono de uma rede, não é do McDonald's, mas uma rede muito grande de fast food lá nos Estados Unidos. E ele falou assim, não, eu senti numa época da vida que eu precisava ser rico, eu precisava ser milionário, mas para quê? Porque ele queria? Não, ele queria ajudar pessoas. Ele tinha visto uma pessoa uma vez dar um cheque num valor altíssimo para uma determinada causa da religião. E ele falou, um dia eu quero ser isso também. E ele falou, ele fez toda uma rede de fast food para ficar rico, mas justamente para poder contribuir. Quer dizer, essa pessoa tinha esse dom. Tinha o dom de repartir, sem dúvida. Não tinha amor ao dinheiro, mas amor à contribuição, a repartir. Ele não queria ficar rico para ele próprio. Bom, um outro dom é o dom de profeta. O profeta é um porta-voz de Deus, apontando necessidades espirituais de indivíduos ou de grupos dentro ou fora da igreja, tomando como alvos a injustiça praticada contra Deus, contra si próprio ou contra o próximo, e o indivíduo que não faz ou não conhece a vontade divina. Quer
tomar a iniciativa de confrontar indivíduos ou grupos com a verdade de Deus no contexto da situação, e tende a fazer isso diretamente ou com dureza. Um exemplo prático seria Moisés. Moisés teve que ser um porta-voz para que o povo pudesse começar a fazer as coisas corretamente. Só um adendo, né? Existem profetas hoje? Então, isso é importante também. Nós estamos dando aqui uma visão reformada, né? Cosmovisão teocêntrica. Nós, da Igreja Reformada, entendemos que não existem profetas no sentido do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? A revelação está completa. Muitas vezes, movimentos carismáticos ou neopentecostais se levantam pessoas, eu profetizei isso. Mas espera aí, o que você falou além do que já está escrito na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Então, isso é importante entender. Esse é um dom que, do ponto de vista da revelação dos profetas do Antigo Testamento, ou mesmo dos apóstolos, de Jesus, dos apóstolos, não existe mais, porque a revelação está completa. Naquele momento, Jesus revelou, Jesus era a própria revelação de Deus, não é? Os apóstolos tinham um poder sobrenatural, porque eles estavam inaugurando uma era, a era da igreja, não é? E Deus os capacitou, e o cânon não estava finalizado, nós não tínhamos o Novo Testamento, né? Então, é importante entender isso, nós entendemos profeta como um porta-voz. O pastor pode ser um profeta. O pastor Jorge, ele tinha muito isso, ele era, além de evangelista, ele também tinha esse cunho profético, de exortar, de encorajar, não é? Então, é portador da mensagem de Deus, já revelada, nenhuma adição a mais. Outro dom é da exortação, do encorajamento. Sobre a necessidade de uma pessoa ou grupo, tem que encarar realisticamente sua própria situação. Diante de situações, de reações emocionais, procura levantar a moral do outro, apresentando uma solução. Quer tomar iniciativa de levar o indivíduo ou o grupo a reagir positivamente, com atitudes e ações apoiadas no poder de Deus, em vez de depender de suas próprias e insuficientes forças. Para isso, ele não confronta, mas caminha ao lado da pessoa, levando a encarar sua situação real. Um outro exemplo desse seria Barnabé. Bom, um próximo dom espiritual seria do ensino. O que é isso? É uma capacidade que a pessoa tem de ser didática, de usar a sua pedagogia para crianças, ou a sua andragogia para os adultos, e traduzir de forma assertiva, objetiva, o que precisa ser aprendido. Então, é interessante que a pessoa que ensina, ela está sempre aprendendo. Ela tem essa característica de ser uma pessoa curiosa, um aprendiz da vida, não é? Geralmente, a pessoa pode ter essas características na vida secular, mas quando Deus a capacita ainda mais do ponto de vista do dom espiritual, ela pode ser uma pessoa que pode exercer uma liderança na escola bíblica dominical, né? Independente de ser homem, mulher. Então, isso é importante, o mesmo pastor, mestres, não é? Nós temos pessoas com essa capacidade. E aí, elas cooperam com o Espírito Santo, preparando o caminho dele nos corações, tornando a palavra cada vez mais conhecida, compreendida e aplicada, levando o crente a afinar suas aspirações com a vontade de Deus. Paulo é um grande exemplo de um servo de Deus que tinha o dom do ensino, além de ser evangelista também. Interessante que, e aí, no decorrer da história da Igreja Reformada, nós tivemos várias pessoas. Então, podemos citar assim, um exemplo. Agostinho, né? Agostinho de Hipona, que disse, não posso não pecar, não é? E ele foi o que interpretou Paulo. Calvino foi o que sistematizou. E aí nós tivemos tantos outros, Lutero, Zwinglio, John Wesley, então, várias pessoas, né? Não só dentro do calvinismo, mas também no arminianismo, que se levantaram como pessoas que foram mestres, né? Nós até brincamos hoje, vou consultar os teólogos, né? Mas cada um de nós, na nossa vida, podemos teologar também, podemos aprender. Lógico que alguns fizeram curso superior, fizeram pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas o ensino, ele é importante e ele depende de uma aprendizagem. E é isso que nós estimulamos também na Escola Bíblica Dominical. Eu, como professora, curiosa que sou e aprendiz da vida,
procuro sempre estimular os alunos a ter uma ensinagem, né? Você ensina e você aprende, e quem ensina está sempre aprendendo, e esse círculo virtuoso capacita novos líderes, novos membros, e aí nós temos que levantar esse movimento, né? De discipulado, de formar novos líderes para a escola dominical, para dirigir pequenos grupos, para estar à frente de grupos como Ministério de Música, enfim, tantos ministérios na igreja, nós precisamos de líderes que tenham também o dom do ensino. E aí emendamos no próximo, que é liderança, presidir, né? Que é aquela pessoa que recebe do Senhor a visão para planos a curto, médio e longo prazo, para um grupo, para uma igreja, estabelecendo alvos a serem alcançados, né? Metas para a sua glória. Motiva e mobiliza os irmãos a trabalharem unidos, voluntária e harmoniosamente para realizar esses alvos. Nós temos aqui um exemplo de Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele, na época de Jesus, não era convertido, mas Deus o converteu, ele se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém, inclusive presidiu o concílio que está narrado em Atos 15, da controvérsia judaizante, quando no início lá nós tínhamos os judeus que queriam que os novos convertidos, os gentios, praticassem circuncisão e outros ritos, né, relacionados à lei cerimonial. E Paulo, naquele momento, Pedro diz, não, a minha graça te basta, não é? A graça de Jesus se aperfeiçoa na fraqueza, nós não podemos retroceder à fé antiga, a um pacto antigo, nós temos agora uma nova aliança com Cristo. Então, a liderança, ela mobiliza pessoas a caminhar um sonho, na gestão, para tornar projetos reais. O que mais? O próximo dom é o de administração, ou de governo, né? Qual que seria a função de uma pessoa que tem esse dom? Pensar nos problemas da igreja e busca das soluções práticas. Colabora no planejamento dos trabalhos, na tomada de decisão, tem alegria em aliviar a carga, por exemplo, de trabalho de um pastor, liberando para o seu tempo de oração, para o seu tempo de pregação da palavra, né? E uma pessoa que tem isso, por exemplo, que nós vemos no Antigo Testamento, é Arão. Arão deu boas dicas, né, para Moisés. Moisés, que fila é essa, né? Você está vendo a quantidade de gente que vai passar o dia inteiro aqui para tentar tirar uma dúvida com você? Você tem que organizar melhor isso. Não é assim a melhor forma de fazer. Você pode dividir em grupos e esses líderes de grupo vão tirar as dúvidas. Se tiver alguma que é muito complicada, aí essa será trazida para você, Moisés. Mas você precisa se reorganizar. Precisamos melhorar a sua administração. Outro dom é o de evangelista, né? Supre a necessidade espiritual de uma pessoa que ainda não se converteu, que Deus ainda não converteu, sem Cristo. Toma as mais diversas iniciativas para ajudar Jesus Cristo e a salvação nele. Um exemplo é o diácono Filipe, né? Filipe foi uma pessoa que evangelizou o eunuco, certo? A gente até brinca, nós que somos professores de educação física, pegamos esse gancho, olha só, você pode evangelizar na corrida, porque foi o que Felipe fez. Felipe estava vendo uma carruagem passar, né, do eunuco, que estava lendo Isaías, e ele falava, eu não consigo entender, né? E aí o Felipe parava, você está entendendo o que você está lendo? Não, se não tem quem me explique. E ele, durante a corrida, a impressão que dá... O corredor tinha uma boa visão, né? A impressão que dá é que durante a corrida ele foi explicando as coisas, até que deu uma paradinha, mas importa que eu seja batizado, tem um rio aqui do lado, por que não? Era né? nadador também, fez quase triatlo. Então, brincando, né, Felipe teve essa questão de evangelista, ele evangelizou uma pessoa levando a Cristo. Bom, o próximo dom é pastorear, cuidar das ovelhas, né? Nós tivemos um exemplo aqui no domingo passado, por ocasião do aniversário do reverendo Gilberto. O reverendo Gilberto fez aniversário, né, no mês passado. E aí o Marcos foi incumbido ali de dar um presente para ele, em lembrança. E nós gostamos de falar isso, né? Um pastor que tem cheiro de ovelhas, porque está próximo a elas, convive, procura saber das suas dificuldades, caminha junto,
recolhe para o aprisco, não é? Então, o pastor é uma pessoa que é amorosa, né? Existem pessoas também que não necessariamente o pastor oficialmente da igreja, tem pessoas que têm o dom de pastorear, né? Até mulheres, não necessariamente é do gênero masculino, mas assim, do ponto de vista, cuida daqueles que estão sem amparo, né? E dá proteção espiritual, quer tomar a iniciativa de inseri-los no corpo e de mantê-los efetivamente ligados aos demais irmãos e a Cristo, acompanhando-os no seu amadurecimento espiritual. Né? Por exemplo, a Helenivação, para mim, é um tipo de pastora, né? No sentido, não só ela conforta na misericórdia, mas também dá esse alívio espiritual, como eu falei, em momentos até pacientes em estado terminal, né, para você dar uma esperança, uma última esperança ali pela ação divina, você ali está sendo um instrumento, né, nas mãos de Deus para que possa pregar o evangelho, para que possa dar aquela esperança. E aí nós podemos também citar um exemplo bíblico que é Timóteo. Timóteo foi preparado por Paulo, Timóteo foi um discípulo, né? E durante toda a vida de Paulo, após a sua conversão, Timóteo foi preparado e teve problemas, como lidar na igreja, situações. Então, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo são cartas de Paulo explicando para esse irmão como pastorear melhor, né? Então, Paulo também era um grande pastor, né? E tinha muitos dons, ensinava, evangelizava, pastoreava, não é? E, enfim. E um outro dom também é o da hospitalidade, né? Suprir a necessidade que o outro sente de acolhimento fraterno, alguma necessidade. Então, nós temos aqui a família, né, de Lázaro, da qual o exemplo citado de Marta e Maria, né? Eu me lembro nas citações bíblicas que por várias vezes Jesus foi à casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, Lázaro devia ser bastante hospitaleiro. Nós temos outro exemplo no Antigo Testamento, Raabe, né, que acolheu os anjos, não é? Naquele momento da mensagem que deveria ser dada. Então, é importante. Um outro dom é o da intercessão, né? Nós temos até um grupo de intercessão na igreja, são homens, mulheres que se dedicam à oração, que pedem, né, pela vida dos crentes, dos não crentes, por problemas que a igreja está passando, problemas da cidade, do estado, do país, né, no mundo, a pandemia agora, por exemplo, quantas pessoas têm orado, né? Então, são pessoas que focalizam Deus as usa como se elas fossem os canais, né? Por que orar, né? Se Deus já sabe tudo, mas nós devemos orar. Então, interceder pela vida de outros, né? Tomando a iniciativa de orar a Deus por sua intervenção, confiando no seu amor e fidelidade. Nós temos aqui o exemplo de Ana, né? A esposa de Eucana, que orou por um filho. E Deus concedeu a ela a esperança de poder ser mãe de Samuel, não foi? Ana, eu penso que sim. Bom, e aí, Marcos, o que mais que nós podemos considerar? Bom, com base no que falamos, podemos fazer as seguintes considerações. Quem não serve para servir, não serve para glorificar a Deus. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo. Tão somente aquele que é nascido de novo é que recebe dons espirituais. Temos pelo menos 3 dons: o dom da fé e os dons concedidos pelo Espírito Santo, que devemos ter uso ministerial, isso é, um serviço ao próximo. Logo, dons espirituais definem aquilo que o crente faz. Nós brincamos pelo menos 2, né? O dom da fé e um, mas geralmente tem mais um, né? Então, é importante que a pessoa consiga vislumbrar, através dessas citações que nós fizemos dos dons, quais você tem mais afinidade, o que você sente bem, se sente realizada, Deus a motiva, e você sente prazer, e você puxa, consegui ajudar o irmão. É importante que você faça essa autorreflexão. Existem, inclusive, testes, né? Nós já fizemos no passado uma enquete em que lá foram apresentadas as porcentagens dos dons que nós tínhamos. Isso é interessante. Então, é importante ler um livro como esse, né? Quem é você no corpo de Cristo? E para que você possa vislumbrar possibilidades de atuação. E aí, eu posso dizer que cantar ou tocar um instrumento não é um dom espiritual, mas quem o faz está servindo a Deus no culto de adoração, ou como um recurso de evangelização. Então, por exemplo, eu gosto de cantar. Desde pequenininha já cantava, meus pais cantavam, então eu já nasci no ventre da minha mãe, eu já ouvia as melodias, e eu sempre gostei. Deus usou esse meu talento
para que eu pudesse também edificar o corpo através de uma mensagem evangelística ou de uma mensagem de exortação, através da música, da letra da canção, da melodia, não é? E isso pode ser um dom utilizado na liturgia, o dom de servir, estarmos lá na equipe de louvor, cantando os hinos, cantando os cânticos, orientando, liderando a igreja nessa edificação conjunta, é um ministério. E o dom é um recurso, é um talento que está sendo utilizado para o serviço desse dom. Bom, talentos natos ou desenvolvidos, como eu falei, não é? Às vezes a pessoa pode se descobrir, né? Às vezes a pessoa é tímida no primeiro momento, né? Não tem o dom da oratória, não, aliás, não vamos usar essa palavra que confunde. Não tem um talento, uma capacidade para falar em público. Eu conheço pessoas que eram extremamente tímidas e que com aprendizagem, com ensino, se soltaram, né? E isso acontece até com pastores, né, gente? Não é todo mundo que tem o dom da oratória, né? Tem gente que é mais tímida, às vezes não é tão objetivo, não é? Não tem aquela comunicabilidade tão, além da questão da língua portuguesa, que é complexa, né? Mas às vezes nem todo mundo tem aquela facilidade de transmitir a mensagem. Então, isso pode ser desenvolvido. Então, esse talento pode ser desenvolvido também. E aí são utilizados como meios e recursos complementares aos dons, né? Mas não os substituem, né? Por exemplo, uma pessoa que desenha bem pode utilizar essa estratégia para evangelizar outros, principalmente crianças. Nós recebemos há uns anos atrás um casal e ela desenhava, a mulher, né, desenhava com uma facilidade, e ela ia contando as histórias e desenhando com giz pastel, e ficavam lindas as histórias, né? E as crianças entendiam, então ela usava esse dom do desenho para uma evangelização para crianças, né? Ou mesmo construindo cenários teatrais para peças, para musicais na igreja. Então, você tem talentos artísticos que são utilizados para o serviço na igreja. Nós temos aí, por exemplo, você tem um exemplo da Nath, né? Ela é uma designer gráfica, ela utiliza os recursos que ela tem, aprendeu, conhecimento, para fazer os templates, para fazer as artes gráficas dos programas, um template da mensagem. Nós temos o próprio Sandro, que também tem os recursos aí de informática, de tecnologia, está aqui nos ajudando, está servindo, está nos ajudando nessa divulgação do que é importante para o Ministério de Música e Adoração na igreja. Aliás, esse foi o objetivo maior de nós estarmos aqui fazendo essa web rádio, não é? Então, agora, nós vamos ter um momento de intervalo e voltamos daqui a pouco para falar do uso dos instrumentos e do canto na liturgia. Não saia daí, volte já. Olá, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Olá! Muito bem. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Falamos sobre os dons, talentos, e agora vamos falar sobre a prática de tocar um instrumento, por exemplo, no culto. Seja num prelúdio, num interlúdio no meio do culto, ou com solos, com duetos, com trios, com hinos, com cânticos, equipe de louvor, coral, ou até no pós-lúdio.
Primeiro ponto importante que nós queremos falar. Um músico que toca no culto deve ser cristão? O que você acha? A resposta é sim. Uma pessoa para estar tocando no culto a Deus, que não crê em Deus, que não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, não deveria participar da adoração a Deus. Alguns podem falar, não, mas isso é um exagero. Por exemplo, uma pessoa que está lá num coral. Muitas vezes o coral é acompanhado por músicos tocando ali na hora, ao vivo, mas muitas vezes o coral ou um conjunto é acompanhado por um playback. Solta-se o playback na mesa de som e aí o coro ou o solista faz o canto junto com esse playback. Aí você vai pensar, será que essas pessoas que tocaram playback são evangélicas? Muitas vezes não, a gente não conhece. Então você está errado, Márcio, porque eles mesmo não sendo evangélicos, mesmo não sendo cristãos, eles estão ajudando. Bom, aí então é uma questão. Se você for fazer uma música ao vivo no culto, as pessoas deveriam ser cristãs. Não teríamos essa dúvida. Agora, você pode ser até edificado com um playback que você nem sabe quem gravou? Sim, né? Mas para tocar no culto, a pessoa deveria ser cristã. Outro ponto também. Quando a música instrumental, ela deve ser executada na igreja, sempre por músicos e compositores crentes. É também o ideal. Sabemos, por exemplo, de compositores clássicos como Bach, como Handel, que compuseram músicas clássicas, músicas sacras para a igreja. Então, se você pensar assim, eu vou tocar uma música na igreja, que música que eu toco de quem? Se você optar, por exemplo, por músicas clássicas sacras como Bach, Handel, você sabe, essas músicas foram compostas por pessoas que compuseram pensando também em Deus. Então, você não teria erro nenhum de colocar. Agora, outro também, se você está cantando e tocando um hino conhecido, que foi composto para a igreja, ou um cântico que também foi composto para a igreja, para adoração a Deus, não teria nenhum erro de você acertar. Você vai acertar certamente quando você faz essa opção. Puxa, mas existem tantas músicas bonitas por aí, né? Concordo, existem muitas músicas por aí que foram feitas por pessoas que não são cristãs. Músicas que foram temas de filmes. Será que a gente não pode tocar essas músicas no culto? Não. Pode parecer radical, mas se sabemos que elas foram feitas para outro fim, não podemos tocá-la no culto. Podemos usar essas músicas para outras programações? Por exemplo, a nossa igreja vai fazer um teatro. Sim, pode usar essas músicas. Mas são músicas seculares, mas você não está cultuando a Deus naquele momento. Não é um culto, desculpa, não é um culto formal. Você está também fazendo essas programações para evangelizar pessoas, então a gente está sempre com o nome de Deus está envolvido nessas programações, mas não é o culto. Então, dentro do culto, a gente tem que ter fazer exatamente o que a Bíblia fala, o que deve ter no culto. Então, essas outras músicas podem ser feitas gincanas, uma programação de casais, de adolescentes, usadas como numa aula de EBD, da Escola Bíblica Dominical, não teria problema nenhum você usar uma música que é secular. É lógico que com certo cuidado, o que está, por exemplo, na letra dessa música, né? Que não fira os princípios bíblicos. Mas para a adoração a Deus dentro do culto, é importante a gente saber a procedência dessas músicas. Se for, por exemplo, você pode ir numa igreja que você nunca foi, é a primeira vez que eu estou indo lá, e de repente você escuta uma música lá. Aí você, nossa, me senti edificado por aquela música. E depois você descobre que aquela música é uma música secular. Quer dizer, você não teve culpa. Às vezes as pessoas que colocaram também não têm culpa. Mas, se a gente tem consciência que essa música não foi feita para adorar a Deus, ela não deveria ter sido tocada dentro de um culto. Isso é uma coisa, um princípio que nós devemos ter, porque Deus sabe, né? Deus sabe quem foi o compositor daquela música e Deus sabe a intenção daquela música. Então, para Deus, para culto, a gente tem que tomar muito cuidado. Outro ponto importante que devemos ter, por exemplo, fazer um prelúdio, um pós-lúdio, tocar no culto, precisa-se ter ensaio, precisa-se estudar, né?
Então, não estou dizendo isso que só uma pessoa muito capacitada deveria tocar um prelúdio, deveria tocar durante um culto. Não, às vezes uma criança que está começando, está nos primeiros meses, e vai lá e toca uma flauta doce ou um piano com uma mãozinha só, e pronto. Deus sabe que aquela pessoa fez de coração. Então, não é a qualidade que eu estou falando, mas a gente tem que ter o coração voltado para isso. E porque, assim, se você pegar uma pessoa que é uma profissional, ele pode tocar qualquer música ali e, nossa, as pessoas podem até, nossa, que música bonita, mas ele tocou sem o coração. O coração dele não estava querendo exaltar a Deus, ele quis fazer uma coisa rápida ali, ele sabia que ia agradar, mas não é o ideal. Então, quer dizer, não é a qualidade. Uma pessoa que toca muito simplesinho pode tocar no culto, né? Porque a intenção dele é glorificar a Deus, e isso é que importa, né? Mas não significa que nós não devemos buscar a excelência, estudar a cada dia mais, ensaiar, porque, não precisa nem ensaiar, na hora vai sair certo, mas às vezes não. Então, precisamos tomar esse cuidado grande, né? Eu já sei essa música de cor, não precisa ensaiar. Às vezes dá algum erro. Às vezes você está tocando um instrumento e esse instrumento falha. Você está precisando usar energia elétrica para o seu cubo do baixo, da guitarra, e falta energia elétrica, ou deu algum problema. Quer dizer, então, a gente precisa prever também imprevistos e fazer sempre o melhor possível para que o povo seja edificado e Deus seja edificado através da música. Uma outra questão que pode parecer simples, né, mas que a gente vê isso em muitas denominações, muitas igrejas, a questão de bater palmas, né? Muitas pessoas têm esse costume de bater palmas logo após uma música, logo após um coral cantar, um prelúdio, um cântico. A gente tem que lembrar, para que está sendo feitas essas palmas? Né? Essas palmas estão sendo para engrandecer a Deus? Se for assim, tudo bem, não teria problema nenhum. Mas a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas estão batendo palmas para aqueles músicos que estão tocando, para aquele coro que cantou, mesmo que muito bem, mesmo que cantou para Deus. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não estou dizendo que a palma é proibida de modo nenhum. Ou então, estou batendo palma acompanhando um cântico, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, bater palmas após uma apresentação, tem que tomar o cuidado de por que você está batendo essa palma. Porque muitas vezes está fazendo para engrandecer as pessoas que tocaram, as pessoas que cantaram. E a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Devemos estar louvando a Deus. Se as suas palmas estão lá após uma apresentação para louvar a Deus, não tem problema. Outra coisa, para terminar, é assim, questão de instrumentos, né? Existem instrumentos próprios ou impróprios, né, na igreja? Muitas vezes tem pessoas que falam que sim. Imagina tocar um piano. O piano era usado nos cabarés, das prostitutas. Gente, mas o instrumento não foi feito para isso. O instrumento foi feito para tocar notas. E o que vale é o coração das pessoas. Então, se você está tocando piano para Deus, ótimo. Se você está tocando a guitarra para Deus, ótimo. A bateria para Deus, ótimo. Né? Então, não existe instrumentos próprios ou impróprios na nossa visão. Todos os instrumentos podem glorificar a Deus. A intenção da pessoa é que vale. Certo? Existem pessoas também que acreditam que só instrumentos que estão citados na Bíblia é que poderiam tocar num culto. Já vi pessoas, já vi igrejas que falam isso. Tal instrumento está na Bíblia? Tá. Então você pode usar. E outro instrumento não está na Bíblia? Então não pode. E a mesma coisa, qualquer instrumento pode ser tocado, né? Que produz um som agradável às pessoas e principalmente um som a Deus, né? Então a intenção das pessoas, do coração da pessoa é que vale mais nesse caso. Então, algumas dicas sobre a questão instrumental na questão específica do culto a Deus. Até fazendo uma parte aqui nessa parte dos instrumentos, né? Uma parte com relação aos instrumentos. Antigamente, o violão era muito, quando foi introduzido na igreja, também causou um certo, porque era um instrumento utilizado muito na MPB. Nós tínhamos basicamente órgãos, né? Temos órgãos de tubo, tem pessoas que nunca viram um órgão de tubo, né? Podem ir lá na igreja evangélica, na catedral evangélica ali na Praça Roosevelt, ter a oportunidade, quando passar a pandemia, não é? E ver esse instrumento maravilhoso. Então, hoje, uma pessoa quando ouve um órgão, né, bem tocado, com certeza estranha, porque não está acostumada, né? E como é interessante, como
cada instrumento. Hoje é o papel da música mais erudita, da música clássica, né? Handel, Bach, são poucos que utilizam, né? Isso na liturgia. Então, as pessoas estão muito acostumadas com as bandas, né? Guitarra, agora o violão, a bateria, o teclado, mas todos os instrumentos bem tocados, com a motivação de agradar a Deus, são bem-vindos no ministério da igreja. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre o canto solo, em duo, em trio, pequenos grupos, né? Como se preparar como a pessoa, quais as características, né? Quais os cuidados que nós devemos ter? Bom, primeiro, eu poderia dizer para um cantor, né, ter um repertório variado. Muitas vezes nós temos situações, os cultos têm sermões diferenciados, passagens do Antigo Testamento, passagens do Novo Testamento. Então é importante ter um repertório, um acervo, uma lista, né, de possíveis canções que possam ser introduzidas na liturgia de acordo com o tema que está sendo desenvolvido. Então, para isso, você tem que ter esse conhecimento prévio, acertar com o pastor na liturgia, em que momento seria mais interessante, se é um hino, uma canção de adoração, provavelmente mais no início do culto, se é uma canção relativa à oração, intercessão, reflexão, pode ser colocado no meio do culto. Se é alguma passagem específica ao tema, por exemplo, pode se pregar sobre Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. Você tem, nós temos um negro espiritual sobre Lázaro. Então, se aquele grupo tem, seria interessantíssimo acrescentar, né? Porque além da mensagem pregada, você tem ali a história narrada, né? Ou uma passagem de João, né? Nós temos uma cantata aí do Vento Livre, do Vencedores, tem inúmeras passagens, trechos. Então, é importante ter esse repertório. E esse repertório tem que estar de acordo com a extensão da sua voz, né? Se você tem uma voz mediana, você tem que ter capacidade de cantar, né? Você não vai cantar uma música super grave, nem uma música muito aguda, né? Então, esse repertório tem que estar de acordo com a sua extensão vocal. Outra coisa, escolha uma canção que se relacione ao tema, como eu falei, a ser pregado, de acordo com a liturgia. Outra questão é, envie a letra, os créditos para as equipes de apoio. Muitas vezes nós temos deficientes auditivos, surdos, né? Pessoas que não conseguem ouvir. Então, apesar dos intérpretes de Libras, é importante que eles tenham essa letra antecipada para que eles possam traduzir com a língua dos sinais, ou então a letra ser projetada, né? Muitas vezes a gente pensa na maioria dos cristãos, mas nós temos pessoas com deficiências, às vezes nem uma surdez 100%, ou 60%, 50%. Nós temos idosos, às vezes, que estão com dificuldades, né? Às vezes a gente não consegue até discernir o que a pessoa canta, né? Em determinados momentos, às vezes a pessoa tem uma voz tão escura que tem pessoas que não conseguem entender o que se canta. Então, quando a letra é projetada, facilita a compreensão, né? Não só para deficientes auditivos, mas pessoas que têm dificuldades, né? E aí também outra coisa interessante é verificar se é melhor cantar acompanhada de um playback. Hoje nós temos recursos com Spotify, com Bluetooth, com pendrive, ou um instrumento ao vivo, né? E a cores. Eu digo isso porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de seguir, apesar de ser um cantor, né? Temos vários exemplos. Pessoas têm dificuldade de seguir um playback, porque se errar, se houver alguma falha, o playback continua. E se você errou, né, você tem que ter um jeito de consertar isso. Às vezes um instrumento, um piano ou um violão, o instrumentista pode te esperar, pode agilizar, né? Então, se você se sente mais confortável com um instrumentista ao vivo, faça isso. Se você não tem prática de cantar com playback, porque o playback precisa de seguir um ritmo, um andamento. Além disso, tem as vantagens, né? O instrumento, geralmente, é um ou dois instrumentos, né? Dificilmente uma pessoa canta com a banda, né? A não sei que seja um cantor já profissional, Leonardo Gonçalves, Aline Barros, enfim, tantos outros aí, não é? João Alexandre, Guilherme Kerr, enfim. Mas o que é interessante do playback? Eu dou essa dica, tem uma boa orquestração. Se o playback tem essa boa orquestração, inclusive recheia a voz, não é? Facilita. Muitas vezes o violão ou o piano fica mais vazio, é a sua voz, a melodia com o acompanhamento, né?
Então, fica uma dica que é interessante, dependendo da orquestração, vale a pena ter uma música mecânica, né? Outra coisa, estude a canção, destacando as pausas, as palavras, as expressivas, faça uma modulação, faça uma dinâmica, trechos mais fortes, mais suaves, né? Geralmente, se a música se repete, você pode começar lá mais suave, depois você vai num crescendo, num determinado estribilho ou refrão, você pode tornar mais forte, né? Então, é importante que você estude a música, o que ela quer transmitir, você precisa interpretá-la, fazer essa modulação vocal, de expressão, né? Muitas vezes as pessoas também cantam só segurando o microfone, não expressam. É interessante, o cantor, ele canta com o corpo. Muitas vezes fazer um gestual muito intenso confunde também, né? Para quem está ouvindo e gasta energia, né? Você tem que concentrar. Mas um movimento de mão suave, em algum momento, traduzindo o que você está expressando, o que você está cantando, é interessante para não ficar ali como se fosse uma estátua, né? Então, é importante você ter uma expressão corporal harmoniosa e condizente com a mensagem. Outra coisa é o seguinte, ensaie de tal forma que saiba de cor a letra. É importante isso, o cantor precisa saber de cor, de coração. Porque na hora você tem que olhar os membros da igreja, você tem que transmitir, estar preocupada em interpretar. Né? E se você estiver preocupado com a letra, então quer dizer, é que nem uma pessoa que está começando a dirigir, né? Tem que prestar atenção na embreagem, na marcha, na direção. Então, e quanto mais subrotinas decoradas e automatizadas você tiver, você pode se preocupar com outras questões, com a transmissão, com a interpretação, com a vocalização, não é? Outra coisa, e para isso você tem que aquecer a sua voz antes, né? Então, assim como o corredor, o esportista, ele precisa aquecer o corpo para começar a maratona, né? Você não vai fazer uma maratona vocal, né? Mas você vai cantar e a sua voz precisa estar aquecida. Senão, em determinados pontos, você pode não alcançar o agudo, pode não alcançar o grave, né? A sua voz precisa estar limpa. Então, é importante. E também, depois de cantar, desacelerar, né? Então, às vezes, você está falando alto, então precisa fazer os exercícios vocalistas para voltar calma também. Outra coisa, teste o seu microfone antes para ver se a tonalidade está de acordo, né? Se o volume está de acordo com o acompanhamento musical, se está de acordo com o playback ou o acompanhamento, né? Se a tua voz está harmonizada também com a do outro, se você vai fazer um dueto ou um trio, não é? Teste seu microfone, amplificação. Hidrate-se com água e evite ingerir alimentos ou bebidas pastosas, como leite, chocolate, né? A garganta, ela precisa estar limpa. Então, hidrate-se muito, evite bebidas, né? Como cantores aí do mundo, né? Toma um conhaque ou um vinho. Não, com moderação não há problema. Mas antes de cantar, isso pode tornar as mucosas aqui, principalmente as pregas vocais, né, não adequadas. Lógico que não vai diretamente, você toma a água e essa água se reflete, né, ela influencia as cordas vocais. Então, muitas vezes essas bebidas ou esses alimentos engrossam, né, as cordas vocais, você não consegue dar uma boa entonação, o som não sai limpo, né? Evite pigarrear, né? Então, tome água, faça um aquecimento vocal. Ore, acima de tudo, para você ser um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa conduzir a igreja com aquela exortação ou com aquele cunho evangelístico, como eu falei. Cantar não é um dom espiritual. Ela tem o dom de cantar? Não, ela tem o talento de cantar. Agora, o dom, ela o exerce quando ela pratica este canto em prol da adoração a Deus, em prol da edificação da igreja, com mensagens evangelísticas, de adoração, de exortação. Prepare o que você vai falar ou ler. Às vezes, a música ela tem uma mensagem que não é tão direta, né? Então, por exemplo, eu canto uma música que fala da mulher samaritana, que é encontrada por Jesus. Então, é importante contextualizar. Ou então, se você vai fazer uma outra mensagem que não está diretamente relacionada à pregação, mas ele tem um link, você faz uma conexão. Então, é importante fazer essa prédica, né? Essa prévia, para que o pessoal entenda, né? Para que a igreja entenda do que você vai falar, sobre o que você vai cantar, né? Vista-se também com elegância, né? A imagem não é tudo, mas ela traduz uma sobriedade, uma singeleza, né? Então, a roupa não deve chamar mais atenção do que você.
Então, é importante também que haja uma elegância, né? Uma sobriedade, para que você cause também uma boa impressão à igreja, né? Nem saia muito longa, nem saia muito curta, nem decotes, nem roupas muito extravagantes. Então, é você estar vestido com elegância para que a mensagem também seja passada de forma apropriada. Outra coisa, improvise a partir da sua experiência se algo sair fora do controle, né? Procurando manter a calma. Perdi a entrada do playback, não tem importância, faça uma, nós aqui estamos no ensaio, né? Perfeito vai ser só no céu. Ou então, improvisar não é, não sei, vou improvisar. Não, a pessoa só improvisa com base no background que ela já tem. Então, improvisar em francês, ou ensaiar em francês, é repetição. Então, você tem que, a partir do momento que você repete, por exemplo, o jazz é um bom exemplo, né? O jazzista, um músico que toca jazz, ele improvisa a partir da referência que ele já tem, ouvindo o outro, harmonizando-se ao outro. Então, muitas vezes você pode improvisar num descante, numa segunda voz, quando você canta com um pequeno grupo, ou até improvisar no seu próprio canto solo, se alguma coisa deu errado, ou se você sentiu no coração, você poderia fazer um tom mais alto, um tom mais grave. Agradeça a Deus por essa oportunidade de servi-lo e aperfeiçoe-se cada vez mais com excelência. Faça aulas de canto, né? A gente tem que estar sempre melhorando, ou aulas de música, como o Marcos falou. Marcos aqui gosta de tocar vários instrumentos com afinação em dó, instrumentos de sopro, ele está sempre buscando novas aprendizagens. E para encerrar, eu queria só dizer o seguinte, meus irmãos. Além desse livro que nós recomendamos na primeira parte, O Solo da Igual, Quem é Você no Corpo de Cristo, eu quero recomendar esse também, do John MacArthur, Os Carismáticos. Se você reparou, nós omitimos 2 dons, digamos assim, falamos do profecia, contextualizamos, né, que não são novas revelações, mas proclamar a mensagem de Deus. Não falamos do dom de línguas, porque nós entendemos como reformados que são dons idiomáticos, e que estão associados a uma interpretação, né? Então, nós não entendemos como línguas estranhas, ou línguas de anjos, ou línguas estáticas. Nós entendemos como línguas idiomáticas. Deus pode capacitar cristãos com o dom de línguas? Sim. Você vai, às vezes, pregar um evangelho a uma tribo indígena, ou aos chineses, aos coreanos, enfim, comunidades com as quais você não teve essa preparação. Deus pode operar um milagre, né? E fazer com que você proclame o evangelho naquela língua, mas ela depende da interpretação, né? E todas são dons para edificação. E um outro dom de cura também são usados muito pelos carismáticos, né, os pentecostais, mas nós vamos entender que no tempo de Jesus, a medicina, a ciência era pouco desenvolvida, né? Jesus curava de forma instantânea, completa. Os apóstolos também, para a era apostólica, também tiveram esses dons de forma sobrenatural, mas hoje nós podemos dizer assim, Deus opera curas, milagres de cura? Sim, mas qual que é a orientação? Orar pela cura e procurar no médico. Porque Deus também capacitou pessoas com a ciência, com a medicina, para que os problemas fossem curados, né? Estamos aí na época da pandemia. Graças a Deus que a vacina foi inventada, né, em diversos países, diversos laboratórios farmacêuticos, mas nós devemos nos precaver, não é? Então, entendamos que os dons mencionados aqui são os dons mais comuns e esses estão de cunho mais extraordinário. Se você quiser saber mais, você pode ler esse livro e você também pode procurar no link aí do Leandro Lima e do Augusto Nicodemos. Eles fizeram uma palestra, um bate-papo aí de 1h30 sobre dons espirituais. Então, nós vamos colocar aqui no nosso site também esse link que você pode acessar. Bom, isso foi por hoje. O que nós temos mais, Marcos? É só isso mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, pode dar sugestões para que possamos estar aqui cada vez mais aprendendo sobre adorar a Deus. Eu quero fazer uma errata, acabei esquecendo. Olha, quando eu falei de Raabe, falei dos anjos, não, eram os espias israelitas, né? Antes da invasão ali de Jericó. Então, só para consertar, não eram os anjos, foi uma outra situação, mas os espias. Então, Raabe acolheu os espias israelitas. Plim, plim. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigada pela sua atenção. E aí, nos ative no sininho do YouTube e nas redes sociais. Curta, compartilhe e nos acompanhe. Uma boa semana para você. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizatti.
um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.